Ok, bem, boa noite todo mundo. Estamos aqui mais um dia. Ah, então, hoje nós vamos falar sobre a inveja dos deuses, né? O seu ciúme de seu estatuto divino, que vemos ser uma peça importante no mito de Aristóteles, né? Eles se sentem de alguma maneira ameaçadas pelos seres histéricos que eram os humanos originais. E eu mencionei que isso é um tema da mitologia grega, especialmente ensinado nas tragédias, né? É o tema também chamado tema da híbris, né? Ou a transgressão dos seres humanos, de sua desmedida, de se portarem como os deuses. E frequentemente você encontra reflexões sobre isso nas tragédias, nos coros, porque os coros estão comentando o drama e eles estão aqui, e daí eles comentam como que uma pessoa pode se comportar desse jeito, ou certamente a punição dos deuses vem logo. Então eu trouxe aqui dois textos de Sófocles, na tradução de Chateaubriand, que comenta isso. Então, é um coro que, para mim, é tipo rei, né? Que fala, em que o coro está comentando sobre a soberba que é a tradução usada para hubris de Ed. Né? Permita-me parte que eu porte a venerável pureza em todas as falas e atos, cujas leis altípedes são no fulgor celeste geradas. Seu único pai é o Olimpo. Nem natureza mortal de varões as gerou, nem latência as tem. Grande Deus nelas não envelhece. A soberba gera o rei, a soberba, se muito se locupleta em vão do inoportuno e do inútil, ao transpor os altos cimos, cai em abrupta coerção, onde não se serve de pés úteis. Peço que Deus não finde a boa luta pela urbe. Não canso de ter Deus por patrono. A quem avançar soberbo nos braços e nas palavras, sem temer justiça, nem venerar sédias de numes, pegue uma maligna parte, graças a luxo de mau lance, a quem lucrar injusto e caminhar por impiedades, ou em vão tocar o intocável. Nesse caso, quem repelirá Davi dos dardos da ira? Se tais ações têm honras, por que devo compor coros? Não mais irei eu reverente ao intacto umbigo da terra, nem ao templo de Abas, nem irei mais a Olímpia, se assim não se mostrar claro a todos os mortais. Ó Rei, se tens retas fama, Zeus, Rei de todos, a ti e teu eterno poder não te escapa. Abolidos já se extinguem priscos vaticínios de Laio. Honrado não se vê Apolo, e as divindades se esvaem. Então, o tema, né, de Édipo é justamente a busca pela verdade por parte de Édipo. Ele é rei de Tebas e está lá uma praga. Ele faz de tudo para descobrir qual é a causa da praga, que o oráculo diz que é o encontrar e punir o assassino de Laio, anterior rei. E ele, na sua insistência, muitas pessoas insistem para que ele não descubra Tiresias e Jocasta, mas ele tanto insiste que ele descobre quem é, e é ele mesmo quem matou, ok? E ele daí paga a própria pena, que ele no início, quando ele está iniciando as investigações, ele fala sobre como essa pessoa não mais verá o dia e será expulso da cidade. E, de fato, no final, ele se cega, ele é expulso da cidade. E aqui eles estão falando da soberba dele, né? E que ele, por não respeitar a medida dado pelos deuses, ele não será punido. Também não é só ele, também Laio, o pai, e antes mesmo, né, de Laio Pelops, toda essa genos, toda essa linhagem amaldiçoada, tentando fugir daquilo que os deuses decretam, fazem de qualquer jeito, e daí coisas piores
e não acaba com ele, né? Os filhos morrem, as filhas. Assim. É, é chumbo no coração assistir isso. Eu vi uma vez uma encenação que foi Édipo Rei, Antígona e os sete contra Tebas, todos juntados. Mas eles tiraram os coros para que coubessem 3 horas. E, nossa, é só carregando chumbo no coração. Nada acontece de bom nessa família. Não, também é sobre os filhs dele, que se matam em frente. Acontece entre Édipo Rei e Antígona, né? Mas é de outro dramaturgo. Não, não é de Sófocles. O, mas enfim, né? Então os filhos se matam, um defendendo Tebas, outro atacando, e daí Antígona. E também na Antígona tem meditações sobre isso. Então, em outro coro, no coro da Antígona, por volta da linha 600. Teu poder, Zeus, que viril transgressão o dominaria. Nem sono vetusto destrói, nem incansáveis meses divinos. Sem velhice dominas potente no tempo o esplendor marmóreo do Olimpo. Duravante no porvir e antes valerá esta lei. Para nenhum mortal a vida segue plena sem erronia, né? Então, aquele texto que também no começo do outro foro foi enfatizado que as leis divinas vêm do Olimpo e nunca envelhecem, nunca mudam, né? Em contraste com as leis humanas. E aqui, no final, se diz, para nenhum mortal a vida segue plena sem erronia. Plena aqui, justamente, a nossa parte é a falta, a nossa parte é a carência, é algo que faltar na nossa vida. Estar pleno e feliz é algo que está longe de nós. Para se tentarmos isso, teremos erronia, ahate, né? Ate, que é a loucura, os erros, a teimosia que os deuses mandam para que a gente siga a própria ruína, né? Então, isso é bem a visão que você encontra nas tragédias sobre a situação humana em relação com os deuses. Também, não tenho aqui, mas em Alceste, né, que é sobre. Alceste, ela ofereceu a vida para que o marido, Admeto, pudesse viver mais. Mas daí chega o dia que Alceste tem que ir para os mortos e chega a morte para colhê-la e, e Admeto está inconsolado de luto, mas chega Hércules para ser hóspede dele. E ele e é terrível você ser mau anfitrião, é terrível você mandar um hóspede para longe. Então ele insiste, não, deixa o ficar, ele finge que não, é outra pessoa que morreu, a gente tá de luta por outra pessoa, não é minha mulher, não se preocupe, fique aí. E aqui tem um escravo que vai cuidar de você, Heracles. E nesse momento, Heracles, então, ele pede que o escravo traga bebida, e ele se estranha muito, que o escravo, todo mundo tá muito triste, diz, não, olha, você tem que ficar feliz, tem que aproveitar o dia, né? Mortais têm que ter pensamentos mortais, né? Você tem que aproveitar a vida enquanto ela está curta, e daí, claro, o escravo perde a paciência com ele e diz: Não, olha, a senhora morreu. O quê? Sério? Daí, enfim, continua a história. Mas é essa a ideia, né? Porque cabe a nós a morte, temos que aproveitar que a gente pode, não devemos enfrentar os deuses. Assim, tem a vida plena é deles, a nossa vida é limitada. Um, e frequentemente nós somos pegos em embates entre os deuses, né? Então, por exemplo, Hipólito, né? Hipólito é um jovem devoto de Ártemis, ele ama a caça, ele passa os dias caçando e ele não dá a mínima para as mulheres, não dá a mínima para se casar, e isso deixa a Afrodite furiosa. Então, o que a Afrodite faz? A Afrodite ela faz com que
madrasta dele se apaixone por ele. E daí ele rejeita a madrasta, mas daí a madrasta, para puni-lo, mente que aconteceu para o pai. E daí o pai, então, roga a Poseidon que o mate. Poseidon manda se lembra completamente, um javali que sai do oceano e o mata. Então, isso é um exemplo, queria mencionar isso como, assim, aqui temos o ser humano entre, né, duas potências divinas. Uma, né, a vida da caça, a vida fora da cidade, a vida, né, virgem de Ártemis, e, por outro lado, a vida de Afrodite, né, da beleza, da cidade, de, atrair as pessoas, juntar as pessoas uns com outros, a vida do Eros que a gente está encontrando. E não é. E temos, de alguma maneira, que dar satisfações a essas demandas, em primeiro lugar, opostas, né? E contraditórias. E aqui é outro jeito que podemos entender o que quer dizer ter os deuses como medida, né? Não, mesmo se você não moraliza os deuses, dá uma interpretação, não, na verdade, são belos e bons e perfeitos, você pode dizer, não, os deuses nos dão a medida, na medida em que eles põem os limites da nossa vida, né? E ter os deuses como medida é ter a consciência trágica de que não há vida perfeita, não há vida boa para nós. Nós sempre estamos culpados com algum Deus, sempre estamos heredando alguma culpa, e a vida por isso, a vida é justamente cheia de punições e desafios, né? Então, isso seria uma visão trágica, mítica, uma visão contra o qual Platão se põe, mas que está também aí um pouco no mito de Aristófanes, né? Que é errado deixarmos os seres humanos como esses seres que bastam a si mesmos, essas esferas, como as esferas celestes, que tão perfeitas como esferas poderiam também chegar aqui até o Olimpo e não precisariam da gente, né? Um, então precisamos cortá-los e, de certa maneira, controlá-los pelo Eros. Bem, isso tudo de pano de fundo, antes da gente ver o que Platão tem a dizer sobre a inveja. Alguma pergunta aqui? Tá bom. Uma pergunta, mais uma curiosidade. Sim. Eu não tenho esse conhecimento. Eles tinham um conceito de que, de alguma forma, os seres humanos foram corrompidos ou esse tempo do pecado? O cristianismo ou não? Eles não tinham essa distinção? É alguma coisa que maculou ali o bem dos seres humanos? Não Com os tem deuses? uma mácula, não. Não tem uma mácula e também não tem uma ideia da queda de um estado paradisíaco. O que é mais novidade é a ideia que uma vez as coisas estiveram tudo bem, né? O que o mais característico é dizer, não, sempre estivemos num mundo caracterizado pelo mal. Um, os próprios cristãos, de vez em quando, reconhecem isso, né? Ah, bem, não vou lembrar a citação exata. Eu lembro de um teólogo, acho que foi Suárez, que falava sobre como o que é objeto de fé um, ah, no pecado original é a crença do estado prévio feliz de Adão, né? E não o estado o estado presente da natureza humana. Um, então, eles não tinham isso. Tinha ideia de vamos dizer, várias coisas que volta e meia nos deixam num estado de poluição e que precisam precisamos recorrer a, a purificação e a sacrifícios para nos limpar deste ou daquela poluição. Coisas. E existe a ideia ligada a isso de culpa ancestral, né? Que nossos pais, ou talvez nem necessariamente nossos pais, mas os fundadores da cidade ou reis passados tenham feito algo e agora a cidade como um todo, ou agora a família paga o preço.
mas não uma ideia de um pecado que pese sobre toda a humanidade. Ahn, Mais um ponto de curiosidade, alguma coisa? Isso mesmo, de Pandora traz isso um pouco, né? Tipo, a partir dali veio a desgraça. Então, o mito de Pandora é ligado ao mito de Prometeu, né? E o mito de Prometeu é um caso interessante sobre. ahm, é um caso interessante porque os seres humanos parecem que eles são punidos por causa do que Prometeu faz, né? E então, podemos ir Prometeu. Então, o mito de Prometeu a gente conhece como o roubo do fogo, em geral. Mas ele começa antes disso, né? Ele começa com a divisão dos sacrifícios. Então, na ilha de Mykonos, Prometeu teria se determinava o que seria parte dos deuses e o que seria parte dos seres humanos no sacrifício. Então, quando você, por exemplo, sacrifica um boi, algumas coisas você queima lá no altar, outras coisas são compartilhadas pelas pessoas lá. É justamente você comendo a carne sacrificial que torna você um participante do sacrifício. Algo continuado pelo cristianismo depois, você come o corpo depois sacrificado. O... Agora, um, e nisso, Prometeu enganou Zeus. Ele pôs de um lado os ossos e as partes que não dá para comer do animal, e em cima pôs a gordura brilhante e gostosa. E do outro lado, pôs as partes que dá para comer. E Zeus foi, viu a gordura, escolheu a gordura. Daí teria sido um engano, porque daí eles ficaram com a pior parte. A parte mais vistosa, mas a pior. E daí por isso Zeus teria retido o fogo dos seres humanos. Mas Prometeu, pela sua grande filantropia, seu grande amor pelos seres humanos, ele teria roubado o fogo e entregue a nós. E daí Zeus o pune, o prendendo, né, lá nos Cáucasos e mandando a ave para comer seu filho. E ele pune os seres humanos mandando Pandora, né? Todos os seres humanos, todos os deuses participam da criação de Pandora, né? Então, Afrodite lhe dá beleza e Atena lhe dá isso e tal e tal. E daí ela é mandada aqui, né? Na verdade, é punição aos homens, né? Porque Pandora seria a gênese das mulheres. Agora, tem algumas questões aí. Primeiro, esse mito nunca tem, vamos dizer, uma corrência de explicativa, como isso aqui é a explicação de todos os males, né? Como o pecado original tem no mundo cristão. E também ao mesmo tempo, você vê, isso aqui é uma questão sobre a geração das mulheres e também uma questão sobre a geração dos homens e dos seres humanos. Porque esse entregar o fogo frequentemente é visto como uma metonímia para entregar a razão, entregar a todas as técnicas. E Prometeu também é celebrado como o criador dos seres humanos, né? Tem mitos sobre ele formando os seres humanos de barro. Também tem um mito sobre a origem da homossexualidade nisso, que um dia Dionísio teria feito ele bêbado e daí ele teria trocado as genitais em alguns seres humanos. Então, tem essas coisas a serem consideradas. Mas, então, de fato, pode ser visto como algo que afeta uma grande parte da humanidade, mas isso não se torna uma explicação para todos os males que sofremos. Ahn, vamos lá. Então, isso que todas as histórias sobre os deuses que parecem estão né, com ciúmes, ou simplesmente atacando, por exemplo, seres humanos por buscarem ter uma vida plena, são contra o ethos que temos visto em Platão. Em primeiro lugar, toda a teoria da alma imortal diz que nós temos algo em comum com os deuses, a própria imortalidade. Quem nós realmente somos é algo, vamos dizer, divino, pelo menos nisso que tem imortalidade, tem vida perpétua.
Vimos como isso antecede a Platão, né? Os Parmênides, ele não diz explicitamente, mas parece que todo o poema dele sobre como o pensamento nos dá certo, nos faz participar de um atributo divino, né? Porque essa presença plena, a vida imortal dos deuses está presente no nosso pensamento quando a gente reflete sobre o que é puramente presente. Vamos ver em outra aula, eu vou falar do orfismo, que é outra corrente que vai também sugerir que é possível para os seres humanos, de certa maneira, vencer a morte. Então, e também, na medida em que vemos os deuses parecem estar agindo injustamente, isso parece ser também contra o ethos platônico, devemos imaginá-los agindo da maneira mais moralmente correta possível. Vamos ver o que ele diz especificamente sobre a inveja agora no Timeu. Esse é o primeiro PDF na pasta, é, chamado Timeu Inveja. Um, então, agora a gente não está usando Carlos Alberto Nunes, a gente está usando Rodolfo Lopes, que deu aula aqui um tempo atrás, né? Ele é um pesquisador português. Um, e Então, a gente leu Timeu, né, já em outra aula, os princípios que ele invoca para ahm, explicar a criação do mundo, né? Então, a distinção entre o que é inteligível, o que realmente é, e o que é perceptível, que sempre muda, e seguindo os princípios dele, é preciso entender o mundo como uma imagem do mundo inteligível, ou de um modelo inteligível, que a gente vai aprender mais sobre isso. E como é uma imagem, também o discurso a seu respeito deve ser uma imagem, deve ser uma narrativa verossímil, né? O adjetivo aqui, verossímil, tem um duplo sentido. Por um lado, é o que é uma imagem, ser uma imagem de algo, ethos, mas também é plausível, provável, né? É a mesma palavra no grego. E isso, então, a gente viu isso quando estava mostrando razões, embora haja uma crítica aos mitos na República 2 e 3 de Platão, aqui é um dos textos em que se explica qual é a razão positiva para termos mitos. Então, e essa parte né, termina logo no começo da página que vocês têm aí, em que ele diz: é apropriado aceitarmos uma narrativa verossímil e não procurar nada além disso. Daí Sócrates responde: excelente, ó Timeu. Devemos, sem dúvida alguma, aceitá-lo, tal como propões. Acolhemos o teu prelúdio com admiração, mas agora termina a área sem interrupção. Um, e daí isso continua. E daí Timeu toma a palavra de novo e ele não deixa a palavra até o final do diálogo. O resto do diálogo é um monólogo. Um, então, Tiago, você está com uma página aí? Tá, você quer ler de, digamos, pois, até o final do parágrafo. Só um minuto. Digamos, pois, por que motivo aquele que constituiu o devir e o mundo os constituiu? Ele era bom, e no que é bom jamais nasce inveja de qualquer espécie. Porque estava livre de inveja, quis que tudo fosse o mais semelhante a si possível. Quem aceitar de homens sensatos que esta é a origem mais válida do devir e do mundo, estará a aceitar o raciocínio mais acertado. Na verdade, o Deus quis que todas as coisas fossem boas e que, no que estivesse à medida do seu poder, não existisse nada imperfeito. Deste modo, pegando em tudo quanto havia de visível, que não estava em repouso, mas se movia irregular e desordenadamente, da desordem tudo conduziu a uma ordem, por achar que esta é, sem dúvida, melhor do que aquela. Com efeito, a ele, sendo supremo, foi e é de justiça que outra coisa não faça, senão o mais belo. Ok, obrigado. Então aqui temos já o cerne, a ideia dele que não há lugar para inveja ou ciúme nos deuses. O que é divino, sendo sumamente bom, quer que outras coisas sejam boas também, na medida do possível, né? Ah, tudo que é bom deseja compartilhar a sua bondade. Tudo que é perfeito deseja compartilhar a sua perfeição, né? Isso depois se torna
um slogan, um axioma metafísico, que o bem é difusivo, né, por si mesmo. Isso é uma ideia bem muito invocada em filosofia antiga, posterior e também em filosofia medieval para explicar a criação e por que existem coisas fora de Deus, né? Deus sendo tão perfeito, ou sendo a própria perfeição, a própria bondade, por natureza quer criar, por natureza quer que haja o máximo bem, né? E por isso cria as outras coisas. Isso de vez em quando tem uns toques perversos, mas antes de eu falar, a gente vai vê-los hoje ainda. Um, e daí também, isso aqui é daí ele narra um pouco de como é a narrativa de criação aqui. Não é uma criação, como a gente diz, a partir do nada, né? Existe já um caos, né? Tu- Tudo quanto havia de visível que não estava em repouso, mas se movia irregular e desordenadamente, e ele traz essas coisas da desordem para a ordem, né? A palavra para mundo em grego, cosmos, quer dizer também ordem. Nós temos também dessa palavra cosmos, temos cosméticos, né? Se embelezar, por um adorno, né? E, então, isso se liga ao que eu mencionei da última vez, que essa ideia de que o mundo, quase por definição, é belo, né? Porque ele é todo ordenado, ele é belo. Um, então, com isso, nós vemos vamos dizer, um problema para o mito de Aristóteles, né? Se formos entendê-lo como doutrina platônica, porque certamente aí não está acontecendo uma difusão do bem, né? É que os deuses naquele mito não querem compartilhar a sua perfeição, né? Vamos, porém, continuar lendo para ver de que maneira pode haver. Então, Mila, você quer ler de refletindo só o próximo parágrafo? Coutinho descobriu que, a partir do que é visível por natureza, de forma alguma faria um todo privado de intelecto que fosse mais belo do que um todo com intelecto, e que seria impossível que o intelecto se gerasse em algum lugar fora da alma. Por meio deste raciocínio, fabricou o mundo, estabelecendo o intelecto na alma e a alma no corpo, realizando deste modo a mais bela e excelente obra por natureza. Assim, de acordo com o discurso verossímil, é necessário dizer que esse mundo, que é, na verdade, um ser dotado de alma e de intelecto, foi gerado pela providência do Deus. Ok, obrigado. Então, aqui ele nos diz várias coisas importantes. Então, primeiro, ele determina que, bem, primeiro todo esse raciocínio, eu pensando como que o Deus criaria o mundo, supondo que ele é bom e logo ele tem que fazer a melhor coisa possível, né? Então, essa ideia de que o bem quer compartilhar a si mesmo, o bem precisa realmente realizar a obra mais perfeita, significa, dá para o filósofo uma base para raciocinar bem como que Deus criou o mundo, né? Isso vai ser algo de muita consequência. E ele raciocina primeiro que o que tem intelecto é mais belo do que é privado de intelecto. Intelecto aqui traduz nous, né? Eu comentei antes, quer dizer algo como o conhecimento que uma pessoa boa tem, né? O que uma pessoa virtuosa tem, um conhecimento que explica como essa pessoa sabe o que é bom e consegue fazer o que é bom, né? Mas antes de Platão, entre os filósofos pré-socráticos, havia uma tendência a dizer que nous assim, governa todas as coisas, ou que nous é rei do céu e da terra. O que eles queriam dizer com isso? Queriam dizer algo como quando a gente diz que a razão governa todas as coisas, né? Razão com R mais. Então, algo como, para todas as coisas há uma razão. Para todas as coisas, algo é possível explicar. E, como Nuss tem essa ideia de o conhecimento da pessoa virtuosa, é que para todas as coisas há uma razão, no sentido de todas as coisas é para o bem, né? Você vai ter uma explicação de por que todas as coisas são do jeito que são, porque isso é o melhor jeito das coisas serem, né?
no Phaedon, o diálogo recém-traduzido pelo Gabriele Cornelli, um, Sócrates conta como ele ficou muito frustrado quando ele leu que Nus comandava todas as coisas em Anaxágoras, mas daí quando ele foi ver como Anaxágoras explica as coisas, ele só estava falando mais uma vez de um vórtice, uma coisa empurrando a outra. Ele não explicava as coisas a partir do bem, dizendo tem que ser assim porque é o melhor jeito, né? Aqui no Timeu nós temos isso, a explicação de que as coisas têm que ser assim porque é do melhor jeito. E a primeira coisa que ele observa é que para que as coisas sejam do melhor jeito, elas precisam ter vida, precisam ter uma alma. A ideia aqui é que tem dois jeitos, tem um contraste básico entre o jeito como razões operam e o jeito como corpos operam, né? Então, um corpo pode determinar outro pela violência, né? Ele o empurra, ele o puxa, ele o queima, ele o esfria. Uma razão opera de outro jeito, né? Uma razão convence uma pessoa, né? Para que uma razão seja realmente racional, as pessoas, quem ouve as razões, as entende, é convencido por elas e daí age de acordo com elas. Então, a ideia é que para que a gente fale de uma ordem racional, uma ordem segundo razões, no mundo, o mundo mesmo tem que estar vivo, né? Só a ideia de uma vida cósmica, de uma alma do mundo, consegue realmente falar que todas as coisas são do jeito para o melhor, e que seguem o intelecto, a razão. Senão, a razão agiria como um corpo entre outros, né? Você pegaria como Anaxágoras, ele fala da razão, mas ele fala da razão, o nous, como um corpo que está misturado em todos os outros e que os domina como se fosse simplesmente por ser o corpo mais forte, né? A razão pode dominar uma alma, não como um corpo mais forte, mas simplesmente sendo a verdade e a coisa mais racional. E com isso, ele estabelece um primeiro passo, que é o melhor mundo, que é o mundo que ele está criando, vai ser ele todo um único ser vivo, né? E aqui uma observação sobre a tradução do Rodolfo, quando ele diz aqui um ser dotado de alma e de intelecto, a palavra para ser aqui pode também ser, e eu prefiro traduzi-la como ser vivo, ou até mesmo como animal, zoó. Dito isso, ele vai se perguntar, mas então, qual animal ele vai tomar, ou qual ser vivo ele vai tomar como modelo para o mundo, né? Antes ele já estabeleceu que o modelo do mundo é uma realidade inteligível, né? Algo conhecido pelo pensamento, algo que está plenamente presente. Mas tem a pergunta, então, qual ser vivo ele tomou? Natália, você quer ler? Então, pode ler de dito isto até singularidade. Dito isto, devemos agora ocupar-nos do que se deu a seguir. A semelhança de qual dos seres constituiu o mundo aquele que o constituiu. Assumamos que não foi a semelhança de qualquer um daqueles seres que por natureza formam uma espécie particular, pois nada do que se assemelha ao que é incompleto pode tornar-se belo. Estabeleçamos, em vez disso, que o universo se assemelha ao mais possível àquele ser de que os outros são parte, quer individualmente, quer como classe. De fato, esse ser compreende em si mesmo e encerra todos os seres inteligíveis, tal como este mundo nos compreende a nós e a todas as outras criaturas visíveis. Assim, por querer assemelhá-lo ao mais belo de entre os seres inteligíveis, ao mais perfeito de todos, o Deus constituiu um ser único que contivesse em si mesmo todos os seres que se lhe assemelhassem por natureza. Então, será correto declarar que há um único céu? Ou será mais correto dizer que há vários ou até infinitos? Você pode parar aí. Pode parar. Então, eles perguntam qual ser,
qual ser vivo, né? Todas as vezes que está ser aqui, pode ser ser vivo. E ele responde: não vai ser um ser vivo por particular. Não vai ser. Ele não fez o mundo à semelhança do cavalo, né, ou do ser humano. Ele o fez à luz de um ser vivo que compreende em si todos os outros, né? E por isso que o mundo gerado é um ser vivo que inclui em si todos os outros seres, né? É um ser vivo de ser vivos. Não sei se vocês já viram, eu acho que são umas miniaturas otomanas, que é tipo, é uma imagem de um elefante. Mas você olha em detalhe e o elefante é todo ele feito de outros animais, né? Ou também tem tem aquele pintor, tinha um pintor italiano que fazia Artimboldo, né? Tipo, fazia retratos de pessoas, mas a pessoa é toda feita, né, de peixes, ou toda feita de verduras, né? Então o mundo é assim, o mundo é um animal feito de animais, né? E ele inclui não só os animais mortais que nós vemos aqui na Terra, né? Ele também, para Platão e para muitos dos gregos, os corpos celestes também são animais. Porque, afinal de contas, você acha que o cão é um ser vivo porque você vê ele, sabe, nascendo, acordando, dormindo, se mexendo sozinho. E você olha para os céus e você vê essas coisas se mexendo sozinhos. Um, e, um, Mas né? é legal pensar, né? É simples. Ah, é, não vemos ventos empurrando eles, não vemos né, nada puxando eles. Eles parecem ser coisas que se mexem sozinhos, como os animais que a gente vê aqui. Claro, tinha algumas outras teorias, mas uma visão muito comum era essa. Não, são seres vivos. E como eles sempre estão aí, né? Nós morremos e nascemos, mas o Sol sempre está aí. Eles eram imortais e também sempre estão seguindo esses mesmos caminhos que os astrônomos nos explicam, são caminhos absolutamente regulares, né? Não círculos, nem elipses, são super complexos, porque você tem que compor vários movimentos esféricos para explicá-los, mas enfim, são movimentos matemáticos. Então, eles mostravam não só que eram divinos, imortais, mas perfeitamente racionais, seguindo esses caminhos. Então, teve. Platão foi acusado de panteísmo? Não, 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 né? não. Panteísmo não era um problema. Uhum. Sim, Ah, mas depois se tornou, né? Acho que não na antiguidade. não, na verdade não. Não. O panteísmo se torna algo, assim, uma acusação terrível depois da filosofia de Spinoza. É, E, especialmente no final do século XIX, começo do século XX, final do século XVIII, começo do século XIX, teve a crise do panteísmo, a controvérsia do panteísmo na filosofia alemã. Um, tá, não posso me deixar. tá passando. Depois eu pergunto. É, bem, É um deixa outro eu. curso, né? É, não, só Só é me que. deixa na rodoviária. Um, é, enfim, tem várias coisas a dizer sobre o contexto. Eu tenho uma dúvida. Sim, Esse Deus se refere ao próprio Demiurgo mesmo? é o Demiurgo. Ah, É o Demiurgo que ele está falando em todo esse momento. Um, agora, então ele escolhe esse ser vivo composto de todos os outros seres vivos e ele explica depois, pouco depois, que esse ser vivo tem como se fosse composto de quatro outros seres vivos, né? Porque ele é composto de um ser vivo de fogo, de ar, de água e de terra. Então, na primeira parte ele fala da criação do mundo pelo Demiurgo e a criação dos céus e os corpos celestes. E os corpos celestes são seres de fogo, né? Eles são luminosos, é uma espécie de fogo. E agora, a gente vai voltar a essa questão de qual foi esse ser vivo
quando a gente fala do orfismo, porque é possível que haja um exemplo mítico que ele está pensando aqui, que é um deus que era chamado de Protógonos, o primogênito, ou Fanes, né? Que também era chamado de Eros, e ele seria a fonte tanto para esse ser vivo que contém outros seres vivos, porque ele era um deus que era descrito com cara de humano e de boi, e tinha asas, e tinha uma serpente em volta dele, então era tipo todos os seres vivos juntos. Mas ele também era descrito como macho e fêmea, então é um antecedente para o andrógeno do banquete. Então a gente vai voltar para esse cara. Mas vamos agora. Então ele cria os seres vivos imortais, vamos dizer, os corpos celestes. E daí, depois de ter criado eles, ele se dirige a eles mais tarde no diálogo, que é as próximas páginas. Um, Agora é um grande discurso. Então, Mariângela, você quer ler? A partir de deuses gerados de deuses. Deuses gerados de deuses, de cujas obras eu sou pai e demiurgo, por terem sido gerados por mim, não podem ser dissolvidos, enquanto eu não quiser. Na verdade, embora o que tenha sido unido seja dissolúvel, é uma maldade querer dissolver aquilo que pelo bem foi composto em harmonia. Por isso, mesmo que tenhais sido gerados, e ainda que não sejais imortais, nem completamente impassíveis de dissolução, de modo algum sereis dissolvidos, nem tomareis parte da morte, porque fostes unidos pela minha vontade, que é mais forte e mais poderosa do que os elos que vos couberam em sorte e com os quais fostes gerados. Agora, aprendei aquilo que vos vou dizer e mostrar. Restam 3 espécies mortais que ainda não foram engendradas. Se elas não chegarem a ser geradas, o céu ficará incompleto, pois não conterá em si todas as espécies de seres vivos, mas é forçoso que as tenha, para que fique efetivamente perfeito. Todavia, se elas fossem geradas por mim, tomassem parte na vida através de mim, seriam equivalentes aos deuses. Portanto, para que sejam mortais e que o universo seja realmente um todo, tratai, de acordo com a vossa natureza, de fabricar estes seres vivos, imitando o meu poder de quando vos gerei. E no que respeita à parte desses seres a que pertence ter o mesmo nome que os imortais, a parte a que chamamos divina, que comanda os que entre eles praticam sempre a justiça e vos querem servir, que eu semeei e quis que se originasse, essa vou confio. Quanto ao resto, entretecei uma parte mortal nessa parte imortal. Formai e engendrai seres vivos, fazei-os crescer, providenciando-lhes o alimento, e que quando perecerem, recebei-os outra vez. Obrigado. Então, aqui o Demiurgo se volta e interpela as suas criações, deuses de deuses, né? E ele explica, primeiro, que eles são não tecnicamente imortais, porque eles poderiam morrer se ele quisesse, pois ele os fez, eles podem se desfazer, porque eles tiveram um começo. Porém, como ele é bom, ele é sumamente bom, ele não vai querer destruir as coisas que ele fez, então eles são imortais nesse sentido. E aqui também dava para ver também na passagem que lemos agora, deixa eu pegar aqui, há um certo privilégio da perfeição, né? Perfeição que em grego, né, quer dizer também ser um todo, ser completo, que lembra que era um ponto de disputa, né, entre Diótima e Aristófanes, né? Aristófanes diz que nós naturalmente desejamos o todo, né?
Desejamos sermos completos, que é o completo, e aqui se diz que o completo, o perfeito é o que é verdadeiramente belo. Enquanto que a Diótima diz, não, a gente quer, em primeiro lugar, o que é bom. Eu respondi que, porém, assim, se for para o nosso bem, a gente perde uma parte disso, né? A gente amputa um membro gangrenado. Porém, Platão lá indicou que Aristófanes teria algo a responder a esse discurso. E aqui vemos Platão abraçando, né, a perfeição, a ser completo como algo próprio do belo. Agora, aqui temos de novo, ele tem essa ideia que o mundo deve ser perfeito. E por isso, ele deve incluir também os animais mortais, né? Então, vai ser necessário que haja também animais inferiores, animais que não são imortais. E aqui temos uma ideia de como que a criação de coisas imperfeitas pode se aliar, pode não contradizer a falta de ciúme do Deus. Porque, embora o Deus não seja ciumento e ele queira fazer as coisas da melhor maneira possível, a melhor coisa possível inclui tanto o perfeito quanto o imperfeito, né? É melhor que as coisas, que haja tanto o imperfeito quanto o imperfeito, do que só haja o perfeito, né? Nós vemos isso, assim, podemos pensar aqui naquele slogan que você não pode deixar o perfeito ser inimigo do bom. Então, melhor que haja o imperfeito do que não haja nada. Isso mostra que a gente reconhece que mesmo coisa imperfeita tem algum valor. E que se você quer simplesmente produzir o máximo de valor, então você vai ter todos os níveis de perfeição possíveis. Você não vai ter só as melhores coisas. Você também vai ter umas coisas imperfeitas. O, ah, então, vai ter não só os deuses, vai também ter os diferentes espécies mortais. Ah, e, então, outro jeito de entender isso é entender que, por exemplo, quando os deuses exprimam seu ciúme miticamente, isso pode ser um símbolo, uma alegoria para a necessidade de criar algo imperfeito, né? Não é que os deuses, vamos dizer, no mito de Aristófanes, eles realmente são ameaçados pelos seres humanos, mas é que se eles não rebaixarem os seres humanos, não vai ter ser humano, né? Então, faz parte da criação de coisas mortais que de coisas mortais ou coisas imperfeitas, que você as fira, né, na sua perfeição. Outro jeito de entender, por exemplo, a raiva de Hera, né? Tem vários mitos em que Zeus, né, ele tem um filho ou uma filha com uma mortal, e daí Hera fica furiosa e mata, ou transforma a filha em uma espécie de pássaro, essas coisas. E, de novo, podemos entender esse ciúme como se não houvesse a raiva de Hera, então o Zeus não estaria produzindo seres mortais, né? Que é o que ele não quer simplesmente fazer mais do mesmo, reproduzir mais dele mesmo, mais deuses. Ele quer gerar algo novo, que são heróis, que são tais seres humanos. Então, a, a raiva de Hera é um símbolo para justamente que ele está criando algo inferior e mortal, né? Ahm, Porém, como eu disse, isso pode, de vez em quando, ter umas tintas um pouco perversas. E isso está no texto do próximo PDF, né? Então, vocês devem. Que agora a gente pula para o final do diálogo. A gente vai ler as últimas páginas dele. O que foi? Tem 2 PDFs. Acho que o outro não veio. Tinha animais. Você está olhando o Drive agora? Não, é porque aqui eu nem consigo entrar na internet. Ah, tá. Quando vem mais cedo, só. Eu também. Então não, é porque eu Só adicionei posteriormente. Tá, mas,
Ah, tá bom. Ah, ok. Tá Agora, dando algum problema, porque toda vez o, parece que vai. não, não. A internet vai pela metade, professor. Ela Sim. seleciona, né? Não, não. Agora, bem, agora eu entendi. Eu tinha a impressão que vocês tinham acesso à internet quando estavam aqui na sala. Não, Ah, eu não tá sei se bom. ninguém tem. Alguém mais internet? Ok. Eu não tinha nenhum aqui. Tudo bem. Então, da próxima vez que eu adicionar algo de última hora, eu aviso vocês. Ah, Mas. Eu consegui abrir agora. É, então agora deve dar, sim. É porque para algumas pessoas a internet pega, para outras pessoas não. É o que eu aprendi agora. Sim. Que, bem, é a UNB. Vamos lá, então. Agora a gente está no final e o que ele fez no diálogo? Ele contou sobre como os deuses criaram. Ele contou sobre a criação da alma imortal, que essa parte aqui no que a Maria Ângela leu do discurso do Demiurgo, em que ele diz: no que respeita à parte desses seres a que pertence ter o mesmo nome que os imortais, a parte a que chamamos divina e comando que entre eles praticam sempre a justiça e vos querem servir, que eu semeei e quis que se originasse, essa vos confio. Então, o próprio Demiurgo cria a alma imortal e dali entrega essa alma para os chamados deuses jovens ou novos deuses, vocês vão encontrar ambas as expressões na literatura, para que eles ponham essa alma em corpos mortais. Né? E daí tem uma discussão sobre como ele organiza os elementos, né? Tem um fato famoso de como todos os elementos são feitos de triângulos, triângulozinhos. E daí tem uma parte que é sobre a criação do próprio corpo humano. Ele fala sobre como a percepção funciona, como dor e prazer funcionam, toda uma coisa. E daí ele chega aqui no final do diálogo e, bem, eu vou ler com calma então, já que nem todo mundo está com o texto em frente de si. E ele vai dizer: parece que agora está perto do fim aquilo que desde o princípio estávamos obrigados a fazer: discorrer sobre o universo até a geração do homem. Quanto aos outros seres vivos, no que toca ao modo como foram gerados, devemos mencioná-los, ainda que de forma breve, pois não há qualquer necessidade de nos demorarmos sobre esse assunto. Se fosse esse o caso, poderia alguém achar que eu estava a ser mais minucioso em relação a estes assuntos do que aqueles, tá? Então, como é que os outros seres vivos vêm a ser? Como é que... Eis o que diremos dizer. Cuidado, assim, trigger warning. Altas doses de misoginia e especismo vêm pela frente. Normal. Entre os que foram gerados machos, todos os que são cobardes e levaram a vida de forma injusta, de acordo com o discurso verossímil, renascem mulheres na segunda geração. Por esse motivo, e nessa altura, os deuses conceberam o desejo da copulação, constituindo dentro de nós e dentro das mulheres um ser vivo animado, e criaram cada um deles do seguinte modo. Daí ele fala da criação do ser vivo animado que existe nos homens, né? Que é o pênis, e o ser vivo animado que existe dentro das mulheres, que é o útero. Né? E por isso que a vida sexual como que tem uma vida própria, tem um dinamismo próprio. Esses órgãos têm uma vida própria. Perguntaram. Ah, ah, um, isso está no Drive, é um PDF chamado Timeu Animais. Então isso é 91A no Timeu, tá? Então, pulando essa parte sobre a origem dos genitais, tá? Um, ele, um, ele diz: assim nasceram as mulheres e todas as fêmeas. Quanto à raça das aves, é produzida de uma forma diferente, pois tem, por natureza, penas em vez de pelos, a partir de homens sem maldade e leves, conhecedores dos fenômenos celestes,
mas que, na sua ingenuidade, acreditam que as evidências mais seguras sobre esses assuntos são as fornecidas pela visão. Ou seja, as mulheres vieram dos covardes e as aves vêm de pessoas que prestaram atenção demais nos céus, que faziam astronomia puramente observacional, né? Não fizeram matemática para fazer essa astronomia. Quanto à espécie dos animais terrestres, das feras, ela gera-se daqueles que não fazem uso da filosofia, nem prestam qualquer atenção à natureza do que diz respeito ao céu, por jamais se servirem das órbitas que tem dentro da cabeça. A alma é figurada como duas órbitas que existem dentro da cabeça. Mas seguem os conselhos das partes da alma que estão em torno do peito, né? As partes que têm a ver com se zangar, com a própria honra, timos, o narcisismo, né? Ah, É um jeito de porque pensar o timos. né? Que é o guerreiro, né? É o guerreiro. Ele está interessado. Sente no peito, né? Ele sente no peito, ele tem interessado na sua autoimagem, então, em ofensas, em honras, essas coisas. Por causa destes hábitos, seus membros anteriores e suas cabeças foram arrastados em direção à Terra, já que não estavam usando a cabeça, foram arrastados em direção à Terra, para se fixarem naquilo de que são congêneres. Tem o topo da cabeça alongado e multiforme, em função do modo como as órbitas de cada um foram esmagadas pela preguiça, né? Então, presumivelmente, né, a cabeça de vamos dizer, as órbitas da alma dentro de um cachorro estão bem alongadas, né, enquanto um urso estão mais redondinhas. O seu gênero foi criado com 4 ou mais patas pelo seguinte motivo: o Deus apôs mais suporte aos mais irracionais, porque iriam ser arrastados para a terra. Então, pobres dos centípodes. Aos mais irracionais, de entre eles, e aos que têm o corpo completamente estendido pela terra, cobras, visto não terem qualquer necessidade de patas, engendraram-nos privados de patas rastejar sobre a terra. A quarta espécie, né, então, quem rasteja sobre a terra, quem é um animal terrestre, seguiu demais o próprio narcisismo e não usava a razão. Então, você vê uma gradação aqui, né? As aves usavam a razão mal, esses não usavam a razão. A quarta espécie, peixes, aqui está na água, foi gerada a partir daqueles que eram mais desprovidos de intelecto e ignorantes. Aqueles que os tornaram a moldar, nem sequer os acharam dignos de respirar ar puro. Porque, graças aos erros, tinham a alma completamente conspurcada, pelo que, em vez de uma respiração de ar leve e puro, obrigaram-nos a respirar um ar turvo e pesado na água. Por isso se gerou a raça dos peixes e de todos os crustáceos que vivem na água, como pena pelo grau de ignorância a que desceram, coube-lhes a mais baixa morada. É de acordo com todos estes pressupostos que outrora e agora os seres vivos se transformam uns nos outros, de acordo com o facto de perderem ou ganharem em intelecto ou em demência. Agora declaremos que nosso discurso sobre o universo chegou ao fim, tendo recebido seres vivos mortais e imortais, ficando deste modo preenchido. Assim foi gerado o mundo. Como um ser vivo visível, que engloba todas as coisas visíveis, Deus sensível, imagem do inteligível, o mais grandioso, o melhor, o mais belo e mais perfeito, o céu que é único e unigênito. Então, como eu disse, toques de perversidade. Então, a ideia, basicamente, como eu disse, é que quanto menos intelecto, quanto mais essa coisa muda de forma. E isso é um princípio de punição por transmigração da alma que aparece em outros diálogos. Então, por exemplo, no Fédon se comenta que, por exemplo, que tiranos renascem como lobos, ou quem viveu a vida pela sociedade renasce como uma abelha, uma formiga, que são animais sociais. E, de modo geral, a ideia é que a alma, por natureza, ela é imortal e racional. Para que ela passe a dar vida a um animal irracional, né, um animal que não responde a razões, ela tem que antes viver uma vida irracional. Para que haja porcos, precisamos de gente que tenha espírito de porco. E para que haja lobo,
Precisa que haja pessoas que sejam predadores de outras pessoas. Né? E tudo isso, lembra, é para a perfeição do mundo. O mundo só é completo se ele tiver toda espécie de ser vivo. Como isso inclui seres vivos que não são racionais, mas a alma, que é a fonte da vida para os seres vivos, ela é por natureza racional, é preciso que a alma se corrompa, que muitas almas se corrompam, que a maioria das almas se corrompam, para que o mundo seja perfeito. Né? Então, essa mesma, e esse tipo de raciocínio não acaba por aí. Tomás de Aquino, na sua teológica, ele vai responder por que que Deus não elegeu toda a humanidade. Por que a réprobos? Né? Réprobos. É o oposto dos eleitos. Né? Sim. Tem eleito e tem réprobo. Um, e, e ele explica, é porque Deus é amor. Deus é amor. E, sendo o bem perfeito, ele quer que todos os graus de bondade existam. Então é preciso que haja os graus dos anjos e dos eleitos, mas que haja daí também os graus inferiores, que são dos réprobos. Né? Então é por causa que Deus é amor que desde a eternidade Deus escolheu apenas algumas pessoas para chegarem no céu. E A gente percebe que não se justifica tudo pelo amor, né? então, isso, claro, tem jeitos de tornar isso menos chocante. Pois a gente acha, por exemplo, que um jeito de tornar isso menos chocante é ser menos injusto com os animais. Né? Você dizer, porque daí, se você, por exemplo, tomamos uma visão ameríndia, né? Perspectivista, como Vieira de Castro descreve, em que cada espécie animal, de acordo com alguns ameríndios, se vê como ser humano, vê os demais de uma forma correspondente. Né? Então, por exemplo, o que nós vemos como sangue, a onça vê como cerveja. O que nós vemos como um cadáver, o abutre vê como um belo banquete. Se for assim, se o problema não é que eles são irracionais, que apenas de alguma forma todo mundo é racional, só que ele tem um aparato perceptivo distinto, né, ou tem um mundo perceptível distinto no qual vive, daí não precisamos dizer que almas precisam se corromper, né, para que haja outros animais. Ou outra opção é dizer, bem, isso parece horrível porque você pressupõe que a boa vida só é a vida do filósofo. E você acha que todo mundo deveria ser um filósofo. Mas isso, na realidade, nem está claramente em Platão. Né? É uma ambição mais clara, por exemplo, no cristianismo. Né? Tem a ideia que o Cristo trouxe a verdadeira filosofia. Né? Muitos antigos cristãos veem suas comunidades como uma espécie de a escola filosófica verdadeira, e todo mundo está chamado a entrar na verdade, todo mundo está chamado a participar desse modo de vida ascético, dedicado à contemplação do verdadeiro Deus. Mas se você tira isso, essa ideia de que todo mundo tem que ser filósofo, você admitir, não, mas tem um lugar para pessoas que só pensam com o coração, para guerreiros. E tem um lugar para pessoas que só pensam com o estômago. A sociedade precisa de pessoas com todos esses tipos de valores distintos. Daí, de novo, você não precisa pensar que isso seja uma corrupção das almas. Então, tem jeitos, né? Isso seria um jeito mais nietzschiano, né? Que isso não parece tão terrível porque você derruba a racionalidade de seu pedestal. Né? É isso que eu estava pensando, né? Por que a gente elege a razão como Exato. esse absoluto supremo, né? Esse é o problema, né? Ou a ideia de distinção como corrupção também, né? A distinção é um tipo de corrupção. tem argumentos pró e contra. Mas eu não, sei que tem. mas não precisamos entrar aqui. Eu só quero, já que eu mencionei essa parte perversa, quero ilustrar um pouco como é possível fugir da perversidade também. Né?
E também, no Timeu, o demiurgo não é onipotente, né? Ele trabalha com o que dá. Ele começa com a desordem lá, né? Então, outra explicação é que, bem, a coisa que tem esses movimentos caóticos que precisam ser encarnados, né? Precisam ser incluídos no mundo. E um jeito, então, vai ser... Então, vai ter mal. E pôr o mal a serviço da criação dos outros animais é o melhor que ele pode fazer. Isso é outro jeito. Então, temos várias opções aqui. Temos tempo. Mas, voltando para o nosso assunto, então, um, pensando agora no mito de Aristóteles, né? Então, os deuses, eles, o Zeus especialmente, determina que é preciso cortar os seres humanos originais em dois para que eles não sejam divinos, não consigam chegar até o Olimpo, né? E nisso ele também infunde neles o desejo erótico, né? E com isso, aqui temos algo semelhante. É preciso gerar os seres mortais e é preciso que eles tenham desejo erótico para que eles se reproduzam, né, para que haja, né? Porém, a gente tinha também visto um certo contradição no mito, né? Que foi que, peraí, eles nos deram o desejo erótico, mas o desejo erótico nos retorna para a nossa unidade original, que é o que eles queriam evitar, né? Isso só se explica se também houver nos deuses alguma, algum desejo de compartilhar a sua divindade, né? Então, a ação do amor de nos permitir retornar à nossa natureza original também parece ser uma expressão desse desejo do que é bom de se compartilhar. Vamos ver outros elementos do Timeu e da história da criação do Timeu que se reproduzem no mito de Aristóteles. Então, por exemplo, eu já mencionei que esse modelo parece ser o modelo do mundo parece ser o mesmo modelo do andrógeno, né? Esse deus órfico chamado Protógonos ou Fanes, ou também Eros, eles chamam de Eros primogênito. Não é o mesmo Eros. É o Eros. É o Eros, sim. Mas É um outro aspecto. eles chamam de Eros primogênito. Então, as pessoas frequentemente identificam isso com não é Eros filho de Afrodite, mas o Eros que aparece no começo da Teogonia. No começo da Teogonia se diz que eram quatro os primeiros deuses, né? Caos, Gaia, Terra, Eros e o Hermes, né? Eram os quatro originais. Desculpa, Tártaro. Não Eros, tá. Eram os quatro originais. Então, Eros tinha esse papel original. E Eros tem que ter um papel original, assim, para alguém que está... Frequentemente se fala que o Hesíodo já é, vamos dizer, um estágio de racionalização dos mundos. Ele está querendo explicar as coisas. E por Eros, no começo da teogonia, né, das linhagens dos deuses, faz sentido, porque ele é um princípio que está agindo em toda a teogonia, quando deuses se juntam e têm filhos, né? Então tem uma certa lógica isso. Mas não para por aí. Então eu falei que o demiurgo cria as almas e aqui ele diz que ele as semeia, né? Isso é uma atividade que ele as semeia entre os corpos celestes, né? Que, de novo, nós vimos que no mito de Aristófanes as almas nascem do Sol, da Lua e da Terra, né? E também vemos que porque eles são filhos dos corpos celestes, eles têm corpo esférico. Então, também aqui tem uma explicação, um argumento de por que o corpo ideal é esférico, né? Aquele meme que eu pus na descrição do curso no site, né? De que você talvez não goste, mas um corpo esférico é o corpo masculino ideal. Então,
Vamos voltar a isso em vários momentos e vamos continuar a ver isso. Temos um pouco de tempo hoje, então, posso voltar ao panteísmo, mas também eu posso coletar mais perguntas. Deixa você for muito. É. Vamos primeiro ver se tem dúvidas sobre essa parte, sobre a criação dos seres vivos, a perversidade, alguma pergunta? O que ele fala sobre que ambos que com isso na cabeça? Tá. Então, Ai, nossa, ele pega o quê? computação gráfica. Então, tem a ver com computação gráfica, tem a ver com a ideia de que você consegue, assim, cobrir qualquer superfície com triângulos. E que daí ele associa os 4 elementos a 4 dos 5 sólidos platônicos, e eles vê como compostos de triângulos. E daí ele explica as interações entre os elementos como em termos dos triângulos. Então, por exemplo, não vou lembrar os detalhes agora, mas, por exemplo, por que fogo queima? Porque fogo é feito de pirâmides muito afiadas, né? E daí o queimar é a gente sentindo essas coisas nos cortando, né? Quê? Você fala que tem Em- em- Não, isso não. Ele não chega. Isso, na verdade, é um problema Mas, peraí, ele está explicando os corpos como feitos de triângulos, mas ele fala do mundo como uma esfera, como conciliar isso. Isso foi um problema que comentadores tinham. É. Mas, Não, é bobagem, né? O problema não é a bola quadrada, é a bola triangular. é. Ahm, então, sobre panteísmo, né? Então, panteísmo realmente não é um problema no mundo grego, no mundo antigo. Como Tales disse, todas as coisas estão cheias dos deuses. E todas as coisas estão. O céu, a terra, o horizonte, né? O sol, a noite, o dia são deuses. Deuses preenchem todas as coisas. Já na sua interpretação, vai falar que os deuses são aspectos do mundo, né? Até mesmo isso do Timeu, uma história da criação do mundo, não é grego. Tem pessoas que acham que isso é uma influência egípcia na obra de Platão. Os egípcios têm vários mitos sobre criação do mundo. Mas a criação do mundo todo, não nas fontes gregas. Tem sim sobre, por exemplo, a criação dos seres humanos, a criação dessa cidade e tal, mas o mundo, não. Né? O que tem como criação do mundo é a teogonia, a própria geração dos deuses é ao mesmo tempo a geração do mundo. Né? Quando da terra e do céu nasce o mar, né? Deus e parte do mundo. Né? Então, essas coisas vão juntas. Agora, o que mais tarde daí se cria, não, assim, até mesmo para cristãos antigos, falar que Deus permeia o mundo não é um problema, né? Nele somos, vivemos e respiramos, de Paulo, né? Paulo pode falar isso sem problema. Essa preocupação de uma identidade de deuses do mundo realmente é algo só surge na Idade Moderna, né? Por várias razões. Tem a ver com a ideia de que espinosismo é uma forma de você viver sem ter religião, né? E daí, mas o que é mais curioso sobre isso e por isso que eu não mencionei antes, é apenas um detalhe histórico. Ao mesmo tempo que na Alemanha está tendo esse debate sobre o espinosismo, né? Então, o debate sobre o espinosismo surge porque Jacob, né, ele é um cara que ele quer escrever várias obras para mostrar que todo racionalismo, toda filosofia racionalista acaba em espinosismo, mina livre-arbítrio e leva ao niilismo. E daí surge uma questão sobre, e daí ele publica o livro dele sobre Spinoza e causa uma febre de Spinoza, né, na Alemanha. Heinrich Heine diz que da noite para o dia a Alemanha acordou espinosista. Embora Jacob quisesse falar mal, né, quisesse atacar Spinoza. E
Isso tem também a ver com, assim, são debates sobre se Lessing, né, o grande humanista, ele era um espinosista ou não. Debate entre Jacob e Mendelssohn, porque tem sobre Lessing depois da morte dele. E daí tem toda uma questão sobre o espinosismo se torna a forma de racionalismo que você tem que superar, né? E especialmente os sucessores de Kant querem mostrar que os sistemas deles conseguem apresentar uma dedução de todas as categorias fundamentais da realidade, sem, porém, cair no niilismo, sem cair no panteísmo. Ao mesmo tempo, está acontecendo no leste europeu, no que chamamos de the Pale of Settlement, né? Então, foi uma região de Rússia, Polônia e tal, em que se assentaram várias comunidades judias. Uma controvérsia sobre panteísmo. Uma controvérsia sobre panteísmo, mas daí motivada. Os panteístas aqui são super religiosos. Os panteístas são os judeus racídicos, né? Especialmente aqueles em torno de Chabad, né? Que é uma certa linhagem dentro do racidismo que parece dizer que, não, olha, a única coisa que existe é Deus. Não existe nada fora Deus, né? E isso daí valorizava muito você estar num estágio emocional, em certas emoções de piedade que você chega a essa realização. E em detrimento, isso é o que os oponentes deles, que ficaram conhecidos simplesmente como os oponentes, os mitnagdim, dizem, você está tirando as pessoas de estudar a lei. Sim, tem grandes realizações místicas a serem almejadas. Porém, vocês fazem isso estudando Talmud, né? E daí está tendo, ao mesmo tempo lá, um debate sobre o panteísmo. E tem até personagens que aparecem nas ambas, porque haviam judeus alemães que participaram dos dois. Porque fora os Mitnagdim, os opositores e os racídicos, tinha também os iluministas, judeus como Mendelssohn e outros, que também participam de ambos os debates, né? Então, só isso, assim, sei lá. É algo, uma coincidência histórica, eu acho muito curioso. Que esses dois debates sobre panteísmo acontecem na mesma época. E quando eles viam esse conteúdo em Platão ou nos gregos, geralmente a Então, tendência era também era tentar proibir, era tentar. depende da pessoa, mas a coisa assim, a conexão platônica pode ser usada para dizer vocês panteístas são pagãos, né? São pagãos, né? Ou tem pessoas que são favoráveis a isso. E daí eles veem assim princípios de espinosismo, né? Schelling, né? Ele alguém que realmente tentou sintetizar a filosofia da liberdade de Kant e tal com Spinoza, e ele escreveu um comentário ao Timeu, né? E eles assim, e na verdade é uma época terrível para o platonismo. Assim, é uma época ótima. Os filósofos alemães clássicos, Fichte, Schelling, Hegel, seus contemporâneos, os românticos, eles voltaram a coisas super platônicas, super antigas. E quem quiser entrar no platonismo, não há coisa melhor do que estudar filosofia alemã. Por outro lado, também é época em que se cria essa ideia, todas essas filosofias que são mais ou menos, que prometem coisas religiosas e místicas, isso tudo é ocultismo. Isso tudo não é sério. Isso não deve ser estudado, né? Isso é uma reação contra a Schwärmerei, o fanatismo desses filósofos alemães loucos. E daí é por isso que neoplatonismo, né, os filósofos platônicos tardios, o que eu estudo, segunda metade do século XIX, começo e do século XX, vamos dizer, até anos 50, 70, era, você era muito mal visto na universidade, e quem fazia isso muito, você deve ser um teosofista, você deve ser alguém interessado em umas ideias meio loucas aqui. Coisa da Blavatsky. Então, teve, assim, era uma... Platão e textos platonistas são recebidos de modos muito distintos, né?
Roberto. Me corrija se eu estiver equivocado. Até agora, no curso, a gente tem caminhado no sentido de estudar o mito da criação do homem, tal, de Platão e outros ao redor, né? Sim. Com foco na questão do desejo, Uhum. ou da atração. Enfim. Uhum. Em Sim. algum momento, a gente vai dar um salto disso, ou a gente vai permanecer nessa esteira, vai fazer alguma reflexão no sentido É isso que eu estou querendo saber. Assim, qual vai ser o direcionamento? A gente vai cavocar o que está por trás, ou a gente vai só... Então, o curso inteiro vai ser só dedicado ao mito de Aristóteles. Então, esse é o curso inteiro é dedicado ao mito de Aristóteles. Então, o mito da origem dos seres humanos, a origem do desejo e tal. E para isso, a gente está vendo vários outros textos de Platão para mostrar como há conteúdo platônico nesse texto, né? E isso me lembra, assim, então, é porque eu estou interessado em explorar isso. Eu tenho ideias de como isso funciona, eu nunca sentei para desenvolver completamente, por isso que eu estou dando esse curso. No final, na última semana, a gente vai retornar, vai reler o mito depois de ter visto todo esse pano de fundo, né? E ver como entendê-lo como doutrina platônica. Mas uma coisa que eu queria dizer é que, cara, vocês vão dizer depois, fui na UNB, eu fiz um curso de 30 horas, que foi sobre, tipo, 4 páginas. E eu não quero que vocês saiam disso com intimidados de Platão, né? O ponto é que a gente pode passar 30 horas falando de 4 páginas de Platão. Porém, e não é necessário. O texto é simplesmente tão rico quanto isso, tá? E sempre é possível aprofundar mais e mais, né? É a natureza de textos filosóficos que é possível fazer isso. É porque eu lembro de quando eu estava na graduação, que tinha pessoas que diziam: Nossa, eu passei um semestre com o professor e a gente só leu o prefácio da Fenomenologia do Espírito. E... Tá bom, não? Você quer ler mais? Sim. Não, mas a minha pergunta não foi no sentido, talvez, de criticar Não. esse fato, mas no sentido de a gente vai buscar um entendimento psicológico, Não. filosófico. Não, eu acho que o que está por trás do mito não é apenas uma tese psicológica. Eu acho que não é apenas que Platão entendeu algo sobre o desejo humano, não. Tem uma teoria metafísica por trás. E a gente está passo a passo chegando perto dela, tá? Bem, não vou entregar tudo agora. Essa tese é original do senhor, né? É uma tese própria minha que tem, assim, essa interpretação do mito é própria minha e também tem um argumento de filosofia política que eu acho que também está no mito, que também é próprio meu. Vanessa. Você vai querer saber sobre a forma de avaliação como vai ser. Então, a gente está lendo aqui, né, coisas de pano de fundo, né? Hoje a gente viu sobre a inveja dos deuses, né? Então, vamos lá, vocês vão receber vai todo mundo receber a prova, vai ser uma cópia do texto, né, e do mito, e vai ter notas de rodapé, né? Então, por exemplo, no momento que eles num certo momento do texto tem: Sua força e vigor eram terríveis, tinham grande soberba e atentaram contra os deuses. E o que diz Homero sobre Efialtes e Otto a respeito deles se diz: a tentativa de escalar o céu para atacar os deuses.
Zeus e os outros deuses deliberavam o que deviam fazer com eles e estavam em um impasse. Não tinham como matá-los, como fulminando os gigantes destruindo sua raça. Nem tinham como permitir-lhes a insolência. Daí tem uma nota de rodapé. Aqui temos um caso clássico, né, uma instância clássica do tema da inveja dos deuses. E ponto. E daí tem, vamos dizer, 7 linhas em branco. E vocês devem preencher com o que a gente viu aqui hoje, do tipo, Platão, ele critica a ideia que os deuses sejam invejosos, porém é possível encontrar um espaço para isso, porque é preciso criar as coisas imperfeitas, né? Na antepenúltima aula, a gente vai ter a gente vai reler o mito. Eu vou basicamente dizer em cada pedaço o pano de fundo relevante. Vai ser, porque lá no cigarro está até dia 14, né? O colega falou que vai ser até dia 4. Como não, é porque as aulas terminam, a última aula é dia 4. Sim, a última aula é dia 4, daí eu tenho mais tempo para entregar as notas. Aí a atividade a gente vai fazer depois desse dia 4. Não, vai ser no dia 4. Vai ser uma prova em sala. Eu vou me esforçar. Mais alguma pergunta clerical, assim, de avaliação? Tá bom, bem, vamos. Alguma coisa? Não, nada no chat. Vamos parar por aqui. Agora, semana que vem, a gente começa com a figura do andrógeno, né? E daí a gente vai entrar na questão de a separação, essa ideia de que para explicar a mistura de masculino e feminino, antes temos que ter um puro masculino e um puro feminino. E vamos também falar da semeadura das almas nos corpos celestes. Então, esse vai ser o conteúdo da aula quinta. Eu acho que amanhã mesmo eu vou pôr já os textos para a próxima aula, para a próxima semana.